A gente tem mais, só para a gente conversar um pouquinho antes de eu começar o assunto de hoje, a gente tem mais, na verdade, 4 aulas. Na verdade, 3. Deixa eu abrir o SIGA aqui, porque são mais 3 aulas. Só um minuto aqui que eu vou pegar o nosso calendário. A gente tem uma segunda avaliação para fazer um projeto. Então, provavelmente não deu para fazer o projeto. A gente já está muito em cima. Então, deixa eu só tô abrindo aqui o siga da turma de vocês. Então, provavelmente a gente siga com aulas, né, conteúdo, até o último dia. E aí a gente faz a nossa última avaliação no dia 13, que é nosso último dia de aula, se eu não me engano, aqui com vocês. Eu tô com a internet hoje não muito boa. Tá tenso. Ô, professora, Oi, Cristiano. por que a senhora não passa um trabalho para essa última avaliação, no caso? Então, a ideia era um projeto, mas eu não vou conseguir chegar no tema que eu precisava para o projeto. E com o que vocês têm até atualmente, não dá para fazer um projeto legal. Então, a gente tem a aula de hoje, dia 20, da semana que vem. Por isso que a gente tem que continuar as aulas. E aí, do dia 6 e do dia 13. Eu vou fazer uma alteração para a gente levar essa segunda avaliação para o dia 13, sem projeto. E a gente não vai falar sobre funções, a gente vai falar sobre strings essa semana, hoje. Na próxima aula a gente fala sobre matrizes. E na aula do dia 6 a gente faz uma revisão, como a gente fez para a primeira avaliação. Aí a gente faz uma revisão de strings, vetores, matrizes, e aí esse é o assunto da segunda avaliação, tá? Então, eu vou organizar o SIGA aqui de vocês, mas a gente leva essa segunda avaliação para o último dia 13. Eu queria fazer o projeto, mas eu até vi que quem for pegar programação 2 comigo no semestre, a gente vai dar, né, subsídios para que sim vocês consigam construir um projeto. Aqui no Programação 1 a gente não consegue chegar no momento para vocês construírem algo maior. Então, a gente vai acabar construindo só programas simples, como a gente tem feito, né? Programas pequenos, programas que resolvem problemas pequenos mesmo, tá? Então, não tem nada que dê para a gente aumentar aqui o escopo com o que a gente vai ver no componente. Mas é a ementa do componente mesmo, eu ia tentar avançar, mas não vai dar, a gente não tem tempo. Então, a gente leva para programação 2. Espero vocês em programação 2, né? Quem tem que pegar a programação 2 aí. Então vamos para a aula de hoje. Enquanto eu estiver com os slides, eu vou desligar minha câmera para minha internet ela parar de falhar aqui, porque está demorando de abrir algumas coisas. Mas eu vou colocar a apresentação na tela e dar uma desligada na minha câmera. E quando a gente for fazer exercícios, a gente volta aqui com a imagem de vídeo, tá bom? Brenda, se não for reprovada, nós vamos lá. Vamos pensar positivo, hein, Brenda? Era aí que eu estava com a aula aberta aqui e agora não estou vendo. Pronto, já vi a aula aqui. A gente vai falar sobre strings, tá? Até agora a gente trabalhou com caracteres. Então, o que é o caractere? O caractere é uma única letra, pode ser um símbolo, pode ser um símbolo especial, pode ser uma letra, maiúscula ou minúscula. Então, o caractere, a gente fala que ele tem um bit, né? Ele é 0 ou 1. Então, quando a gente quer, por exemplo, a gente trabalhou com alguns algoritmos, onde eu pedia para vocês entrarem com o sexo da pessoa. E ali eu falava para vocês para colocar ali já no printf para o usuário digitar M maiúsculo ou M minúsculo, F maiúsculo ou F minúsculo. Por quê? Eu não tinha ainda condições, eu não tinha mostrado para vocês ainda como receber a palavra feminino ou masculino inteira. Então a gente só podia receber uma letra. Então por isso que a gente usava o M ou usava o F, né, de masculino e o F para feminino. Mas a partir da aula de hoje, vocês já vão poder saber como receber
pedir, né, armazenar e fazer algumas manipulações com palavras completas, com frases completas. Aqui na tela, a gente tem um exemplo de um programa onde eu declaro aqui uma variável chamada letra, e ela é do tipo chá. Eu peço para o usuário digitar uma letra qualquer seguida de Enter, e aí eu mostro a letra. Eu quero fazer isso com vocês aqui no Programis. Vou colocar o Programis na tela. E eu quero fazer ele por quê? Porque eu quero mostrar para vocês que a gente precisa dar Enter para esse negócio aqui funcionar. Caso contrário, deixa eu passar para cá, o Programis. Então, a gente vai ver alguns probleminhas, né, do chá. Que probleminhas são esses? A gente precisa dar Enter quando a gente insere um caractere para que ele consiga entender e armazenar. Ó, eu queria só que vocês prestassem atenção nesse momento, e aí depois a gente vai praticar muito hoje, então não se preocupe. Prática que é o que não vai faltar hoje. Eu vou pegar exatamente o código que está aqui no slide, que vocês vão ter acesso daqui a pouco, pelo Siga. E eu vou compilar ele aqui para vocês verem o que está acontecendo. Então, eu declaro a minha variável letra, que é do tipo caractere. E aí eu vou pedir para o usuário, ó, digite uma letra. Só isso. Vou usar o scanf para ler e armazenar essa informação que o usuário passou para mim. Lembrando que quando a gente trabalha com caractere, a gente tem que dar um espacinho aqui, colocar o %C. E aqui a gente tem que colocar o nome da variável que a gente vai querer armazenar. E aqui agora eu só vou dizer para o usuário que letra que ele digitou. Então, assim, eu peço uma letra, armazeno essa letra na variável letra, e aí depois eu exibo que letra o usuário digitou, tá? Então, %C /n letra, ponto e vírgula, return 0. Vou executar esse código aqui, vamos lá. Digite uma letra A. Observa que ele só vai me mostrar a próxima mensagem quando eu digitar um Enter. Então, quando eu digito Enter, aí ele vai aparecer a próxima mensagem. Então, assim, ele vai aparecer o primeiro printf pedindo uma letra. E aí, depois que eu digito essa letra, eu tenho que dar um Enter para que ele execute a linha 7 e me mostre a mensagem da linha 7. Vou colocar aqui de novo, ó, digite uma letra, C. Se eu só digito e não dou Enter, ele fica parado ali. Se eu dou Enter, ele me mostra a próxima mensagem. Por que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque a gente vai conhecer uma função onde eu não preciso dar esse Enter, tá? Então, por isso que é importante vocês verem aqui o funcionamento com a função e sem a função. Então, vamos voltar aqui para o slide. Deixa eu aumentar aqui, para ficar melhor na tela de vocês. Então, assim, lembrando que se eu quero atribuir um caractere diretamente a uma variável do tipo chá, eu tenho que fazer isso entre aspas simples, tá? Então, se eu quero já passar um valor dentro daquela variável, eu não quero pedir para o usuário, eu só quero dizer qual é o valor que essa variável vai ter, eu tenho que colocar isso entre aspas simples, tá? Aspas duplas, gente, é para trabalhar com as funções printf, scanf, mas quando a gente está trabalhando com armazenamento de informação dentro de variáveis do tipo caractere, é sempre com aspas simples. Qualquer dúvida aqui, vocês podem estar perguntando, tá? Aí a gente vai para um outro tópico aqui, que é string. O que é uma string? Eu até falei para vocês no início do semestre que a gente ia trabalhar com uma cadeia de caracteres.
Uma cadeia de caracteres é um conjunto de caracteres. Quando eu uno vários caracteres num único lugar, eu formo uma palavra, eu formo uma string. Então, essa string nada mais é do que uma cadeia de caracteres, um conjunto de caracteres, tá? Quando eu uno vários caracteres, eu formo, então, uma string ou uma palavra. No C, a gente, então, vai lembrar e relembrar que a gente estudou vetores. Vetores é o quê? É um espaço onde eu posso armazenar um conjunto de dados do mesmo tipo. Então, a gente viu um vetor de inteiros, agora a gente vai trabalhar com um vetor de caracteres. Esse vetor, ele faz a vez do conjunto na matemática. Então, se eu quero criar um conjunto de caracteres, eu vou utilizar a estrutura de um vetor, porque esse vetor ele vai armazenar todos os caracteres num único lugar, e aí, quando eu ler todos os índices desse vetor, eu vou ter, então, formado uma palavra, que é uma string. Então, no C, a gente usa o vetor de caracteres, e esse vetor de caracteres, ele termina com /0. Esse /0, ele essa barra invertida, 0, ele é um terminador nulo que sempre se usa dentro de um vetor de caracteres. Então, o formato geral aqui, para a gente declarar um vetor de caracteres, é chá, nome da string e o tamanho da string, o tamanho da palavra que eu quero armazenar. Então, por exemplo, eu tenho que declarar um vetor de caracteres, ou seja, uma string, com número de posições igual a tamanho. O que é tamanho? Tamanho é o comprimento da palavra mais esse terminador nulo. Porque, por exemplo, quando eu quiser, se eu tenho um vetor com 100 posições, e aí eu guardo o nome Midian, que tem 5 letras. Observa que eu não ocupei as 100 posições do meu vetor, eu ocupei apenas as 5 primeiras. Mas eu quero saber em que índice do vetor, até que índice do vetor ele tem informação. Então, a minha resposta deveria ser o índice 5, né? Na verdade, o índice 4, que começa do índice 0. Então, eu diria que até o índice 4, aquele vetor está ocupado. Mas como é que eu vou contabilizar dentro de um vetor de 100 posições? Onde é que termina? Pela barra invertida 0. Então, toda vez que a gente finalizar uma string, a gente vai deixar um espaço para que essa barra invertida 0 ela apareça. Com isso, quando eu estiver procurando uma palavra dentro de um vetor, ou até quantos caracteres tem dentro desse vetor, eu procuro sempre pelo final, pela barra 0. Eu sei que quando eu encontrar a barra 0, se eu encontrar a barra 0 na posição 5, então meu vetor está ocupado em 4 posições. Eu não vou contar o espaço onde a barra 0 está inserida, eu vou contar para trás. Então, aqui, ó, por exemplo, eu tenho a palavra João. Meu vetor aqui, ele tem, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 posições. Só que só foi ocupada a posição 0, 1, 2 e 3. E aí eu tenho barra, que é o terminador dessa string, aqui na posição 4, na posição 5. Então, eu vou utilizar uma função, que a gente vai ver qual função é essa, para saber qual o tamanho de que eu estou ocupando dentro desse vetor. E aí eu vou procurar pela barra 0. Quando eu encontrar esse barra 0, eu sei que, se ele estiver na posição 5, eu sei que meu vetor, então, está ocupado na posição 0, posição 1, posição 2 e posição 3. Tá? E a posição 4, ela já é o terminador. Então, gente, toda vez que a gente for declarar um vetor de caracteres, ou seja, uma string, a gente sempre tem que pensar que a gente precisa de um espaço a mais para esse barra 0, tá? As células que eu não uso, que é essas aqui, essas duas finais, elas não têm valores determinados. O C, ele não inicializa variável por conta própria. Cabe ao programador inicializar. Então, por exemplo, aqui o programador inicializou o índice 0 com J, o índice 1 com o índice 2 com A, til, e o índice 3 com O. No índice 4,
que é a quinta posição do meu vetor, ele tem um /0 de terminação. Então, eu terminei de ocupar o meu vetor na posição 4. Tudo bem até aqui? Ficou claro essa questão do vetor, até onde a gente coloca e por que a gente precisa desse /0? Sim, talvez? Então, tá bom, vou prosseguir, tá? Então, a gente vai agora fazer um exemplo de vetor de caracteres. A gente não vai trabalhar agora com string, eu vou mostrar para vocês como fazer um vetor de caractere sem colocar ainda a palavra string por aqui. Eu vou voltar lá para o Programmice. Então, a gente vai... Na verdade, eu vou fazer o primeiro exemplo com string. Tá? Eu olhei aqui o slide errado, eu vou fazer o primeiro vetor, o primeiro exemplo com string. Eu vou, então, aqui começar do zero no meu Programmice. Esse eu queria que vocês prestassem atenção, daqui a pouco eu dou um tempo para vocês copiarem, como eu sempre faço, tá? O que a gente vai fazer agora? Vetores, vocês sabem que eles podem conter dados de qualquer tipo. Nesse caso, eu vou fazer um vetor de caractere. Eu vou criar um programa para que eu defina uma string. Eu vou inicializar essa string com o nome programação. Então, ao invés de eu pedir para o usuário, eu vou declarar essa minha variável, esse meu vetor, né? Eu vou colocar dentro desse meu vetor. Deixa eu só permitir aqui mais uma pessoa para entrar. Pronto. Eu vou armazenar dentro do meu vetor a palavra programação, tá? E aí, eu vou criar algumas estruturas, mas eu vou fazer uma inicialização. Aí eu vou ler um caractere do teclado e vou ler um vetor de 10 caracteres. E aí a gente vai fazer algumas comparações aqui. Então, a primeira coisa, eu vou mostrar para vocês também uma opção bem interessante, que a gente não tinha trabalhado com ele ainda, que é o define. O define é o seguinte, eu posso definir o tamanho de um meu vetor. Antes, eu não preciso definir dentro do vetor, eu posso definir do lado de fora. Aqui, bem perto do include, tá? Então, eu posso colocar aqui, ó, um define tamanho 10. Eu vou declarar simplesmente um tamanho 10. E aí, os meus vetores, eles ao invés de ter vetor 10, ele vai ter vetor tamanho, porque o meu tamanho, ele já foi declarado aqui do lado de fora. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é declarar meu primeiro vetor de caracteres, chamado nome. Vocês sabem que vetores, eles têm colchetes, né? Eles são declarados com colchetes. E qual o tamanho do meu vetor? Tamanho. Ah, professor, esse tamanho aqui, tamanho? 10 posições. Então, meu vetor ele vai de 0 a 9, né? Com 10 posições, ele vai de 0 a 9. Eu vou declarar também uma string com tamanho 10, só que essa eu vou inicializar. E eu vou inicializar com a palavra programação. Aí vocês vão ver uma coisa aqui que eu vou fazer e vocês vão dizer, mas professora, você disse que é com aspas simples. Dentro, tá? Aqui do lado de fora a gente vai colocar dentro da declaração da variável com aspas duplas. E eu vou declarar uma variável chamada L. São algumas regrinhas, pessoal. Tem muitas regrinhas aqui que a gente precisa... não falo que é decorar, porque quem decora acaba esquecendo. A gente precisa aprender algumas regrinhas. A primeira coisa que eu vou pedir é para o usuário digitar uma letra. Printf, digite uma letra. Eu vou salvar essa letra naquela variável L ali que eu declarei, tá? Então, %, espaço, %C, tem que dar esse espaço, não pode esquecer,
variável L. Acabei de salvar a letra que o usuário digitou na variável L. Aqui vai uma nova função, uma função chamada fflush stdim. O que faz essa função? Essa função, ela limpa o enter do buffer. Então, aqui, ó, vou até colocar, limpa o enter que a gente vai dar do buffer da variável L. Então, aqui eu tô limpando esse, é como se eu estivesse limpando um cache, tá? E aqui agora eu vou pedir, é importante fazer esse fflush? Sim, porque aí a gente limpa tudo que tiver dentro dessa variável que não for o dado que eu coloquei. Agora eu vou pedir aqui, ó, digite seu nome. Eu vou pedir para o usuário digitar o nome dele. E eu vou, então... Aí, gente, a gente está trabalhando com vetor de caracteres. Para eu armazenar cada letra do seu nome dentro de uma posição do vetor, eu tenho que utilizar estrutura de repetição. Então, eu volto aqui em cima, declaro a variável i para ser meu contador. E aqui dentro, a gente vai usar o quê? O for. Não sei se vocês estavam com saudades dele, mas é o for que a gente tem que usar para inserir esse nome dentro do vetor. E esse meu for, ele vai até tamanho. Quem é tamanho? Tamanho foi definido aqui em cima, ó, como 10. E aqui eu vou a cada uma vez. E o que eu vou armazenar? Eu estou precisando desse for para armazenar o quê? Para armazenar cada uma das letras que você digitar dentro de uma posição do vetor, tá? Então, aqui, ó, %C. A gente está fazendo desse jeito e depois eu vou mostrar de um outro jeito para fazer, para deixar mais fácil. Mas primeiro a gente vai fazer assim. Aí agora que eu já inseri todas as letras que o usuário digitou, cada uma numa posição do vetor, que foi isso que eu fiz, porque primeiro eu vou estar na posição 0, ó, e é igual a 0. Aí eu vou armazenar a primeira letra, vou incrementar, aí vai para a posição 1. Então, eu vou agora para a posição 1 e colocar. Então, assim, se fosse o nome Midian, vamos colocar aqui embaixo para vocês verem. Ó, nome na posição 0, nome na posição 1, nome na posição 2, nome na posição 3, nome na posição 4. Isso aqui eu estou fazendo só para vocês entenderem como vai acontecer. Se o usuário digitar, no meu caso, digitar meu nome, Midian, dentro do vetor nome vai ser armazenado o M aqui, o Y na primeira posição, o D no segundo índice, o I no terceiro índice e o ATIL na quarta posição. Por isso que eu preciso de um for, porque eu preciso percorrer os índices desses vetores, desse vetor. Então, eu preciso começar no índice 0, que é onde eu tenho aqui, partir para o índice 1. Como é que eu parto para o índice 1? Olha o mais aqui. É ele que faz essa modificação. Eu estou na posição 0, aí eu coloco a letra M, aí eu incremento, vou para a posição 1, coloco a letra Y, incremento de novo, vou para a posição 2. E por que eu não estou checando? Porque esse meu I, ele tem que ir até, ele é menor que tamanho. Então, ele vai até 9. Então, meu I vai de 0 a 9. De 0 a 9 são 10 posições. Por quê? Porque eu declarei o tamanho 10 aqui. Eu poderia ter qualquer tamanho, tá? Mas a gente declarou um vetor apenas de 10 posições. Então, é por isso que eu preciso desse for, porque eu preciso armazenar cada letra dentro de um índice de um vetor. Gente, me contem aí. Tá dando para entender? Ó, vamos lá. Aqui é o seguinte, eu pedi
eu tenho um vetor. Esse vetor, ele tem 10 posições. Então, ele vai de 0 até 9, né? Porque 10 posições vai de 0 a 9. Eu vou pedir para o usuário para ele digitar um nome. Aí eu citei aqui, por exemplo, eu vou digitar meu nome. Eu preciso de um for para armazenar cada caractere do meu nome em uma posição do vetor. Então, na primeira posição do vetor, que é a posição 0, eu vou armazenar meu primeiro caractere, que é o M. Aí eu vou incrementar e aí meu I vai passar a ser 1. Então, na hora que eu gravar a próxima letra, que é Y, ele vai gravar aqui, ó, na posição 1. Eu vou incrementar de novo e ele vai gravar minha próxima letra na posição 2. Eu vou incrementar de novo, ele vai gravar minha próxima letra na posição 3. Eu vou incrementar de novo e ele vai guardar agora na posição 4. E na posição 5, como eu já encerrei, ele, que é o programa, vai colocar o /0, que é o terminador é o símbolo de que eu terminei de inserir dados dentro do meu vetor de caracteres. Ficou um pouco melhor? A gente vai continuar fazendo alguns outros, acho que vai ficar até um pouco mais fácil de vocês entenderem. Eu vou apagar aqui porque eu tenho que continuar, que ali foi minha explicação. Então, aqui eu pedi para o usuário o nome dele. Aí, aqui agora, eu vou exibir para ele. Ó, o nome que você digitou foi... Então, vou colocar aqui, ó. O nome digitado foi. O nome digitado foi... Onde é que eu vou pegar essa informação do nome digitado? De dentro do meu vetor nome. Mas para percorrer cada índice do meu vetor nome, eu vou precisar de um outro for, tá? Que vai ser exatamente esse for aqui. Porque eu vou percorrer o mesmo vetor que possui o mesmo tamanho, tá? Só que aqui, ao invés de ser um scanf, vai ser um printf, porque eu estou querendo exibir isso para o meu usuário, tá? Então, aqui nome. E aí eu vou dizer printf. Lembra que eu comecei o programa pedindo uma letra? Então, aqui, ó, a letra digitada foi %C/N. E essa letra está dentro da variável L. Porque eu comecei meu programa pedindo uma letra. E eu vou também pegar aqui... Lembra que eu inicializei uma string? Eu só vou... Isso aqui, gente, esse programa, ele nem faz muito sentido. Por quê? Porque é só mostrando para vocês todas as possibilidades que a gente tem aqui. Tanto o usuário inicializando com uma letra, o usuário inicializando com um nome, ou eu mesmo inicializando esse vetor. Então, aqui, o vetor inicializado foi... o vetor inicializado foi o %S. Por que, professora, agora você usou o %S? Porque agora eu não tô usando caracteres, eu estou usando uma string, eu estou imprimindo uma palavra inteira. Nesses aqui, eu estou imprimindo cada caractere separadamente. Nesse aqui, eu vou imprimir a palavra inteira. Então, quando eu tenho que imprimir a palavra inteira, eu não uso o %C, eu uso o %S, tá? Vou executar isso aqui para vocês verem no programa rodando. Espera aí, que ele deu... Ah, tá. É aspas simples. Eu errei aqui. Vamos ver aqui. Não, ele tá com erro. Deixa eu ver que erro que ele tá dando aqui. Deixa eu ler a mensagem de erro. Ah, deve ser aqui os coisas.
Ele está dizendo que isso é muito longo para um caractere. Mas eu tô... Ah, tá. Porque aqui eu deveria ter declarado como string mesmo. Deixa eu ver quantas letras tem. 0, 1, 2... 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, tá vendo? Passou. Então, aqui, ó, eu vou declarar como 12. Funcionou. Olha o erro que aconteceu. Eu declarei meu vetor com tamanho 10. Só que a palavra programação, ela tem, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele tem 10 caracteres. Mas lembra que eu falei que a gente tem que reservar um espaço para o barra zero? Tenho que reservar um espaço para o barra zero. Então, se eu reservo um espaço para o barra zero, meu vetor ele não vai ter tamanho 10, ele vai ter tamanho 11. Então, se eu colocar 11 aqui, esse define como 11, ele já executa sem erro. Tá vendo? Se eu mantenho com 10, olha a mensagem de erro que ele deu. Sha is too long, ou seja, é muito grande o que eu estou tentando colocar dentro do vetor. Ou seja, o tamanho do vetor não está adequado ao tamanho da palavra que eu estou tentando guardar. Então, se eu coloco 11 aqui, eu resolvo o problema. Executo, digite uma letra. Vou digitar a letra D. Digite seu nome. Vou digitar meu nome. E aqui ele deu um erro de segmentação. Vamos ver agora, cadê o erro? Scanf, printf. Ah, tá, claro, ó. Eu esqueci do e-comercial. Como é que eu tô fazendo scanf sem e-comercial, gente? Vocês não me lembram disso? Como é que eu tô guardando sem o e-comercial? Se é o e-comercial que serve para acessar a memória, o espaço de memória daquele lugar. Vamos de novo. Eu errei e ninguém viu. Pois é, eu errei e ninguém viu eu errando. Agora ele deu algum outro erro aqui. Vamos ver onde tá. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Tô olhando aqui meu código para ver se eu esqueci de alguma coisa. Ele não passou daqui, ó. Ele parou na linha 12. Deixa eu executar de novo. F, median. Observa aqui, ó. Eu tô dando Enter e ele não tá fazendo nada. Tá vendo? Tem um erro nesse código aqui. Vamos ver qual que é o erro. Tamanho menor que nome e... Quer ver para eu descobrir onde está o erro? Eu vou fazer o printf aqui dentro, ó. Quando a gente quer descobrir onde está o erro, é só a gente fazer isso aqui, ó. O centro C, nome I. Aí eu vou descobrir. Ó, ele conseguiu pegar meu nome. Mas ele não conseguiu sair aqui. Ele não conseguiu sair para cá. Vamos ver onde a gente está errando. C barra N, S, string. Ó, quando eu coloco aqui, ele me dá o resultado. Ó. Vou colocar aqui, teste. Ele não está saindo do teste.
teste MYDIA, tá certo. Mas ele trava aqui. Ó, só para vocês entenderem aqui onde é que eu tô. Segundo C ali, professora, não? Ó, tá aqui, tá certinho. O nome digitado foi. Segundo C, como? Ele não tá passando da linha 13, tá vendo? Que ele vai até aqui, ele faz todo o teste. O espaço antes do C, de baixo. Aqui, no printf, não precisava, porque é só no scanf. Mas, vamos lá, vamos ver se... Ah, tá. Não precisa não, é só no scanf. Ó, tá vendo? Continua o erro. Eu tenho que descobrir por que ele tá parando ali. Não era pra ele estar parando ali, não. Tá tudo certo aqui o código. Nome e... Gente, o código tá certinho. Deixa eu abrir um outro sem ser o programista, espera aí. Tem uma chave ali fechando sem abrir nada, eu acho. Qual? Não, estão todas aqui. Tá vendo essa? Fecha aqui na 13. Essa, fecha aqui. Eu vou pegar um outro compilador aqui. Pera aí. Que é o compilador que eu usava no... Vai. Ctrl A, Ctrl C. Vou jogar no outro compilador aqui para descobrir qual é o problema. Um minutinho. Essas coisas acontecem em execução. Aqui compilou. Estou usando outro navegador aqui para poder ver. E ele trava também. Peraí, gente, só um minutinho. Só um minutinho que eu vou descobrir agora. Aumentei para Tá, aumentei para o tamanho. Cadê? Deixa eu ver aqui em que código que eu tô. Peraí, que eu tô em muitas abas. Deixa eu voltar para a aba aqui que eu tô com vocês. Não, isso aqui não tem problema, não. É o Define tamanho 11. Ele cabe. O Define tá certo. Ah, gente, sei. Aqui, já entendi qual é o meu erro. Ah, já entendi. Vamos lá. Eu declarei o I é inteiro. Eu declarei ele como chá, ó, na mesma linha do chá. Ele é um int. Quer ver? Peraí. Eu declarei ele como um int, tá certo? E 0, tamanho 11. Deixa eu ver se tem mais algum erro. Deixa eu tirar isso aqui. Esse teste, que esse teste não faz parte daqui. E ele continua ainda com algum errinho. Deixa eu olhar aqui de novo. Onde está o resto do erro. A gente vai achar. Tá, leitura. Peraí que eu tô avaliando aqui.
Deixa eu tirar esse. Deixa eu só comentar esse buffer aqui. Letra, tamanho. Tá. Deixa eu compilar de novo. Ele tá com algum problema no buffer aqui, ó. Ele não tá considerando o Enter com scanf. Eu vou ter que mostrar para vocês o fgets, que eu já ia fazer isso. Scanf era o próximo slide. O scanf ele não é apropriado para armazenar e manipular strings. Strings são palavras, né? A gente usa uma função chamada fgets. E pelo que eu tô vendo aqui, o problema é com o fgets. Eu vou trocar aqui para fgets só para poder ver se vai funcionar mesmo. E só para ter certeza. E a gente vai continuar a aula que eu vou mostrar para vocês aqui com o fgets, tá? Que é a função própria para poder ler strings. Deixa eu ver aqui que eu vou precisar alterar. Eu já estava com esse código aqui para alterar. Deixa eu alterar aqui, gente, só para testar. Digite seu nome. Aqui, ao invés de usar for, eu vou usar fgets. E aqui eu não vou para isso. O nome digitado foi. Eu já vou fazer com strings. Não. Vamos ver agora. Agora teria que funcionar, tá? E aqui eu tenho que declarar a minha biblioteca de string. Eu estou usando muita função do tipo string. Ah, faltou ponto e vírgula aqui. Aí. O vetor foi inicializado com programação de aqui. Que era o próximo aqui que eu ia explicar para vocês. Eu vou até voltar para os slides para eu ir explicando esse código aqui para vocês aos poucos. A função scanf, ela é interessante para a gente usar para armazenar, ler e armazenar dados do teclado de caractere, inteiro, float, double, enfim. Quando a gente trabalha com strings, a função mais adequada é a fgets.
E a gente vai ver por quê. Tava até aqui no slide que aí só que eu tive que mudar aqui agora, né? Para poder a gente conseguir terminar o código. Gets ou fgets, na verdade. A linguagem C ela passou por muita atualização e agora a gente pode utilizar o fgets. Deixa eu pegar aqui a parte do slide onde eu falo sobre isso e a gente volta para ele. Pronto. Que aí eu consigo explicar para vocês o porquê que eu fiz tanta modificação para a gente chegar nesse código. Pronto. Então é o seguinte, lendo e imprimindo strings. Eu vou voltar para aquele código, mas a gente tem que conhecer o seguinte. Para ler uma string, ó, ele lê somente uma única palavra. Então a gente usa, aqui ele está até desatualizado, que está com gets, mas a gente usa uma função chamada fgets. O fgets, quando eu coloquei lá no programa, ele tem a função fgets, ela recebe 3 atributos. O vetor, o tamanho e a palavra stdin. E o que quer dizer esse stdin? Esse stdin, ele é dessas palavras reservadas aqui. Ele nem tá, deixa eu ver se o stdin tá aqui. O stdin é o que limpa o buffer, que a gente tinha usado flush stdin. Deixa eu pegar aqui a stdin em C. stdin aqui, ele faz essa limpeza do dispositivo de entrada, ou seja, do que a gente estava tentando lá. Quando a gente fez o flush stdin, a gente estava limpando o buffer de entrada, para que não existisse lixo antes dentro dessas strings. É como a gente, quando eu estava fazendo, não sei se vocês lembram, quando a gente estava fazendo soma, eu sempre declarava a variável soma igual a 0. E aí eu falava, não, eu preciso fazer isso porque é para limpar a variável e não ter lixo dentro dela. É a mesma coisa aqui, só que ao invés da gente declarar como 0, a gente limpa esse espaço de memória. E aí a função que limpa esse espaço com os dados que vem do teclado é o stdin. Por isso que ele não está aqui. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, nesse slide, a gente volta para aquele código. Então, a função aqui, ó, o scanf, ele vai ler somente uma única palavra, por isso que a gente estava tentando fazer com for, mas por alguma coisa o compilador ele não estava lendo. Então, a gente vai selecionar, a gente vai trocar para o gets, na verdade, para o fgets, que é uma função que lê, faz a mesma vez de um scanf, só que ele precisa de 3 argumentos, que é o vetor, o tamanho do vetor e essa limpeza do buffer, que é com esse stdin. Para imprimir, a gente vai imprimir com %S, como eu falei para vocês. A gente não vai usar mais %C. O %C é só para caracteres. A partir de agora, quando a gente estiver trabalhando com strings, a gente vai usar o %C. Então, outra função que eu usei ali para que o programa funcionasse foi essa aqui, ó, foi a stcspn. stcspn, ele nem tá aqui também. A função stspn, vamos colocar aqui. Todas essas funções a gente encontra dentro da biblioteca de string, tá? Deixa eu pegar aqui a função. Essa função que eu usei é string cscspn, ela localiza a ocorrência de um caractere. Então, no caso, eu estou localizando o fim
o fim do meu vetor, que é o barra zero. Deixa eu voltar aqui para o código, porque agora eu consegui explicar ele bonitinho para vocês com o que a gente viu no slide. Então, voltando aqui, ó. Vou até diminuir só para vocês verem aqui. Então, ó, primeiro, precisei declarar minha biblioteca chamada string.h. Por que eu preciso declarar string.h? Porque todas as funções de manipulação de string, ela vai estar aqui dentro. Ah, professora, como é que eu conheço aqui o que tem dentro da string.h? Ó, eu vou fazer o seguinte, ó, para vocês verem tudo o que tem dentro da string.h. O que tem na biblioteca. Tô abrindo aqui para vocês verem. Ó, todas essas funções, elas fazem parte da biblioteca string.h. A função strcat, que concatena string, ou seja, junta strings. A strncat, que aí cada um delas observa que tem um atributo diferente. Então, um eu preciso do destino, o outro eu preciso da fonte. Essa aqui copia uma string para outra. Aí tem essa aqui, a stcmp, que compara caractere a caractere para saber se uma palavra é igual a outra. Essa strlen, ela calcula o tamanho da minha string. Então, observa que cada uma dessas... Ó, aqui é a CSPN que eu utilizei. É a quantidade de elementos percorridos da string antes da primeira ocorrência de qualquer caractere. Caso o primeiro caractere da string fonte seja também pertencente da string comparação, seu retorno é 0. Então, para utilizar essa função, eu preciso ter todas essas informações aqui. Então, gente, essa biblioteca é enorme. Isso aqui só são algumas funções. Eu peguei aqui da UFSCar. Aqui tem stlib, stdio, string.h. Dentro da biblioteca string.h, ela vai ter muitas funções. E uma delas é essa, getchar, fgets, e essa que faz a comparação para saber se eu cheguei no final da minha do meu vetor. Então, vamos explicar aqui o código agora direitinho para vocês. O que esse código faz? Eu declarei a minha biblioteca chamada string.h. Eu defini o tamanho desse vetor como 11, como eu já tinha explicado para vocês. Eu declarei um vetor de caracteres do tamanho 11, chamado nome. Declarei um outro vetor chamado str e nele eu armazenei a palavra programação. Criei também uma variável L, que é do tipo caractere. E eu criei minha variável inteira aqui, que eu nem vou precisar mais desse aqui. Tá? Esse aqui eu nem preciso mais, que eu não estou usando mais for. Primeiro, pedi para digitar uma letra, e aí eu armazenei dentro da variável L. Até aqui tudo bem. Aí aqui agora, que a gente tirou aquele flush, e a gente vai fazer uma condicional. Enquanto eu não tiver um barra N, ou seja, enquanto eu não chegar no final ali da minha palavra, eu vou digitar uma palavra e dou barra N, porque ele só vai para a próxima instrução quando eu dou um barra N. Então, enquanto isso não acontecer, que é diferente eu vou pedir para o usuário digitar o nome. Espera aí que eu acho que eu tenho até um... É isso mesmo. Eu vou pedir para ele digitar o nome, e aí, ao invés de usar o scanf, eu vou usar a função fgets. Para usar a função fgets, que faz a mesma coisa que o scanf, eu vou passar qual é o vetor que eu estou querendo armazenar. Ou seja, eu estou querendo armazenar o nome no meu vetor nome. Qual é o tamanho desse vetor? É tamanho, que eu aqui em cima declarei como 11.
E esse stdin aqui, ele vai servir para eu limpar o buffer de entrada. Ou seja, ele vai limpar tudo que tiver ali de lixo dentro do meu buffer. Depois, eu vou armazenar essa variável, eu vou armazenar o nome que o usuário digitou dentro aqui do meu vetor chamado nome. E eu estou fazendo isso aqui para remover qualquer quebra de linha que eu tiver dentro. Então, observa que eu estou usando a função que remove qualquer barra N que tiver dentro do meu vetor. Observa que eu leio, gente, de trás para frente. Então, eu estou removendo, que essa função serve para remover qualquer barra N, ou seja, qualquer enter de dentro do meu vetor. E aí eu vou comparar isso com o meu barra zero. Ao invés de ter um barra N, eu vou colocar um barra zero, porque o barra zero indica o final do meu vetor. Então, ao invés de ter um barra N no final do meu vetor, eu vou ter um barra zero. Depois eu vou imprimir o nome que foi digitado, eu vou imprimir a letra que foi digitada e eu vou imprimir o vetor que eu inicializei aqui com o str. Executando tudo isso, a letra, eu vou colocar a letra F, o nome eu vou colocar a palavra Ana, e ele aqui está fazendo o Ana F, e o vetor que foi inicializado, ele está fazendo uma junção, que nem deveria. Esse aqui depois eu vejo, senão a gente não vai sair desse exemplo hoje. Esse vetor inicializado aqui, ele deveria estar pegando só ele, e não o str todo. Ele não está limpando. Depois eu vejo aquele para ele limpar. Deu trabalho, né? Mas conseguiram entender pelo menos uma parte disso? O conceito. A gente vai fazer um outro exemplo aqui agora. Tá? Vamos fazer um outro exemplo desse, um exemplo um pouco mais simples, né? Eu comecei com esse porque eu queria explicar a progressão, mas não funcionou. Então, já que não funcionou a progressão, eu fui direto para o assunto principal da aula, que era usando F-Gates. Vou só beber uma água aqui e a gente vai fazer um outro exemplo que eu vou fazer com vocês. Vamos fazer um exemplo aqui agora, onde eu vou receber uma palavra, eu vou pedir uma palavra para o usuário, e eu vou trocar todas as ocorrências de uma letra por uma outra letra. Por exemplo, eu vou pedir uma palavra para ele. Tudo que tiver a letra A, eu vou substituir por X. Ou tudo que for E, eu vou substituir por Z. Só que essa letra que eu vou substituir, que eu vou procurar, e a letra que eu vou substituir, quem vai me passar é o usuário, tá? Então, a gente vai fazer substituição. A gente vai receber uma string e fazer aí uma substituição de uma letra por uma outra, tá? Deixa eu fazer aqui e aí eu dou um momentozinho para vocês copiarem e a gente faz um outro, já segue para um terceiro exemplo também. Esse, aparentemente, vai ser mais simples, tá? Espero eu. Já que muitos erros estão acontecendo hoje aqui. Include. Vou colocar logo minha biblioteca para não dar nenhum erro, que é string.h. Aqui eu já vou entrar logo de cara e declarar um vetor. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou fazer um define, que é para vocês continuarem se acostumando, e eu vou chamar de max, que é vou chamar de 100. Meu vetor vai ter tamanho max. E quem é max? Max é 100. Então, meu vetor vai ser um vetor de 100 posições, tá? Vou fazer um vetor de 100 posições. Aí eu vou declarar
um vetor, vou chamar ele de str. Ele vai ter tamanho max, tá? E vou declarar as letras L1, L2. Letra 1, letra 2. Vou precisar de um contador, porque aqui sim eu vou precisar de um for. E aí eu vou pedir qual é a string, né? Qual é a palavra para o usuário. Vou pedir aqui qual é a palavra. Então, vou fazer meu printf. Só colocar aqui. Printf, digite uma palavra. Vou usar o fgets ao invés de usar o scanf. Onde que eu vou armazenar essa palavra? No meu vetor string. Então, str. Qual o tamanho do meu vetor? Max. Quero limpar todo o buffer que vier do teclado. stdim. Pronto, armazenei a minha palavra. Agora, eu vou remover qualquer quebra de linha que tiver dentro do fgets. Então, eu vou até comentar aqui, ó, remover qualquer quebra de linha. Vocês sabem que quebra de linha é o /n, né? Então, vou remover qualquer quebra de linha do /n. Para isso, eu vou pegar o meu vetor, vou usar aquela função que tem nome complicado, strcspn. Vou passar como argumento o meu próprio vetor str mais o /n que eu estou tentando limpar. E tudo que tiver /n aqui, eu vou substituir pelo meu /0, que é meu terminador. Ah, professora, aqui trabalhando com string tem muita coisa que eu preciso aprender, muita função. Sim, manipulação de string é uma das coisas mais complicadas do C, tá? Manipulação de string exige que a gente conheça muitas funçõezinhas que são próprias da biblioteca para a gente conseguir fazer alguma coisa, tá? Então, não tem como eu retirar isso daqui. Não tem como eu retirar essa função que faz remove a quebra de linha. Não tem como eu retirar o fgets. Não tem como eu retirar vetores. Então, assim, trabalhar com manipulação de strings é trabalhar com funções próprias para o string, tá? Então, por isso que a gente está hoje conhecendo muita coisa nova. Porque eu preciso disso para trabalhar com manipulação de texto. Agora, eu vou pedir as letras, que eu vou fazer substituição. Então, digite a letra a ser substituída. E aí eu vou... Aí sim, é um caractere normal, não é uma string, então eu vou armazenar no meu famoso scanf. %C, tenho que dar o velho espaço, porque senão não funciona. E eu vou armazenar aqui em L1. Agora, sim, eu vou perguntar, qual a letra que você quer substituir? Aí eu vou perguntar agora, mas por que letra? Qual é a nova letra que tu vai querer substituir ela? Então, e eu vou armazenar ali no L2. Então, agora, digite a nova letra. E aí, eu vou armazenar aqui no %C, L2. Tá, eu já tenho a palavra, eu já tenho a letra que eu quero substituir e eu já tenho a nova, por que letra eu vou substituir, que é a L2. Como que eu vou percorrer todo esse vetor atrás da ocorrência dessa primeira letra para poder fazer a substituição? Usando o for, tá? É assim que eu vou fazer, vou percorrer toda essa palavra em busca dessas letras. Então, agora a gente chama nosso querido amigo for, que ele começa em igual a 0. E ele vai até onde? Lembra que eu comecei a aula explicando para vocês que eu identifico que o meu vetor chegou no final quando eu encontro o quê? O /0. Então, o meu i, ele vai começar
na primeira posição do vetor e ele vai até enquanto ele for diferente do barra zero. Ou seja, enquanto ele não encontrar o barra zero, eu vou procurar as letras que eu preciso fazer a substituição e eu vou substituir. No momento que eu chegar no final do meu vetor, aí eu paro, porque eu encontrei o barra zero, tá? Então, meu for, ele vai percorrer do índice zero até encontrar esse barra zero. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a substituição. Como é que eu vou fazer a substituição? Usando o if. Se o que está na posição i do vetor for igual ao L1, que é a letra que eu estou procurando, o que eu faço? Eu pego o que está nessa posição e substituo por L2. Pronto. Basicamente isso. Aí, aqui agora, eu vou exibir a string com as letras alteradas, né? Já que eu fiz a alteração, agora eu vou exibir a string com as letras alteradas. Palavra modificada porcento %s barra n e ele está aqui em string. Vamos executar. Digite uma palavra. Vou colocar Ana. Letra C substituída. A. Vou substituir por X. Ah, viram um negócio ali? Eu pedi para ele substituir o A minúsculo. O A maiúsculo eu não pedi para ele substituir. Então, só para ficar bonitinho do jeito que eu quero, eu vou digitar a palavra Ana. Lembra que string é case sensitive, tá? É igual variável. A maiúsculo é diferente de A minúsculo. Então, A, X. Agora ele vai substituir. Mais uma. Mundo. Vou substituir o O por X de novo. Mundes. Gente, me conta aí qual que é a dúvida desse aqui que a gente tá com ele na tela. Acho que ele até ficou mais fácil para vocês entenderem, né? Me conta aí qual foi a dúvida aqui nesse. Só a questão de se adequar com as novas ferramentas, né, prof? Acho que o resto é questão de prática também, né? Tudo, né? Esse aqui realmente é uma questão de entender para que serve cada uma dessas funções. No slide ele vai, mas eu recomendo que vocês peguem material na internet sobre manipulação de strings. Tem muito, tá? E aí é difícil abordar num único material todas as manipulações, todas as funções. Mas se vocês pegarem vários materiais, vocês vão vendo que cada material ele traz uma função, porque a biblioteca string.h, gente, ela é enorme, tá? Eu uso ela há muito tempo e eu acho que eu não conheço 10%. Então, ela é muito grande. Então, eu queria dar um tempinho para vocês digitarem, testarem esse código no computador de vocês. Por quê? Porque para vocês entenderem, né, como é que escreve, como é que faz, como é que... Tô tentando aqui diminuir para caber tudo na tela, peraí. Pronto, coube tudo agora. Para vocês pegarem a prática de como escrever. Então, acho que vale a pena a gente gastar uns minutinhos aqui para vocês pegarem essa prática de escrita do string, tá? Eu vou dar uns minutinhos aqui para vocês, acho que 10 é mais do que suficiente, né, gente? E a gente parte para um outro exercício.
Pessoal, à medida que vocês forem terminando, coloca no chat para mim, tá? Que vocês terminaram e compilou e deu tudo certo. A obra ainda terminou. Sami também. Como eu falei que ia dar 10 minutinhos, eu vou segurar ali mais 3 minutos, tá? Só para todo mundo deixar o tempo aí que eu coloquei. Ótimo. Raíssa também. Três minutinhos aqui. 8h38 a gente faz o outro exercício. Vamos continuar, gente? Então, deu aqui nosso horáriozinho que a gente estipulou. O próximo exemplo que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai usar concatenação de strings. O que é concatenação de strings? Concatenar uma string é juntar uma string com a outra. Então, assim, eu tenho dois vetores, cada vetor eu tenho uma string, e aí eu quero unir esses dois, o conteúdo que eu tiver nesses dois vetores num terceiro vetor. A gente chama isso de concatenação e a gente usa uma função chamada strcat. Ela é bem legal para concatenar, para juntar essas strings. Então, assim, eu posso juntar o conteúdo de 1, 2, 3, quantos vetores eu quiser, utilizando essa strcat, tá? Então, vamos para esse. Deixa eu aqui limpar. Vamos fazer esse aqui. A primeira coisa que eu faço é colocar, né, a minha biblioteca. Coloquei a biblioteca. Vou colocar aqui meu define lá, porque a gente vai usar muito define hoje para vocês não esquecerem. Eu vou chamar esse meu define de tamanho. Vou declarar aqui de 50. Tá? Próximo passo é eu declarar aqui os meus vetores.
Então, meu vetor chamado nome, tamanho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar nome com sobrenome. Então, eu vou chamar um vetor de nome e vou chamar outro vetor de sobrenome. E aí, eu preciso de um outro vetor para armazenar a junção desses vetores, que eu vou chamar de nome completo. Aí, gente, me ajudem com o seguinte. O meu vetor de nome tem 50 posições. O meu vetor de sobrenome tem 50 posições também. Se eu juntar esses dois vetores, eu preciso de um tamanho que seja o dobro, né? Então, se eu tenho um vetor de 50 e um outro vetor de 50, eu quero juntar no terceiro vetor, esse meu vetor ele precisa ter um tamanho de 100, o dobro, né? Para eu conseguir armazenar tudo que tem dentro desses vetores. E aí, eu já defini que tamanho é igual a 50. Poxa, como é que eu faço? Eu posso fazer simples, uma multiplicação. 2 vezes tamanho. Pronto. Acabei de dobrar o tamanho aqui do meu vetor, tá? Então, acabei de dobrar aqui. Agora eu vou ter espaço suficiente para armazenar, para juntar esses dois vetores. Aí agora a gente vai pedir ao usuário qual é o nome dele, né? Para eu armazenar no meu primeiro vetor chamado nome. Qual é o seu nome? Vou usar fgets para armazenar na minha variável, no meu vetor nome, com tamanho e stdim, porque eu quero limpar o buffer. Agora eu vou fazer de novo a gente vai fazer de novo a limpeza, tá? Para eu tirar tudo que tiver de barra N e substituir pelo meu barra zero. Então, a gente vai usar de novo aquela funçãozinha, que é strCSPN. E aí eu vou limpar o que está dentro do meu vetor nome e eu vou tirar tudo que for barra N. E eu vou substituir pelo quê? Pelo barra zero. Toda vez a gente vai fazer essa mesma coisinha, tá? Agora eu vou pedir o sobrenome. Printf. Vamos lá, pedir o sobrenome do usuário. Só um minuto. Digite seu sobrenome. Vou usar o fgets também, só que ao invés de armazenar no vetor nome, eu vou armazenar no vetor chamado sobrenome, que vai ter tamanho e eu vou ter o stdin aqui para limpar o buffer. E vou fazer a mesma coisa para o sobrenome. Vou limpar tudo que tiver barra N e vou colocar o barra zero. Então, strCSPN de sobrenome. O que tiver barra N, eu vou substituir por barra zero. Prontinho. Já pedi para o usuário o nome e o sobrenome e já armazenei cada um no seu vetor. Agora, eu quero juntar o que está no vetor nome e o que está no vetor sobrenome. Então, eu vou usar uma função chamada str de string cpy, de copy. Eu vou armazenar tudo dentro desse vetor que eu chamei de nome completo. Então, eu coloco o nome completo aqui e digo que é para armazenar o que está, copiar o que está em nome para o vetor nome completo. Aí, eu vou usar aqui o strcat para eu armazenar um espaço, porque se
se eu concatenar um vetor com outro, ele não vai dar esse espaço, ele vai colocar assim, ó, Midian, Falcão, tudo junto. E eu quero que ele faça Midian, espaço, Falcão, e aí o restante do meu sobrenome. Então, eu preciso colocar... Observa que eu falei que manipulação de string é um negócio um pouco mais complicado, porque você tem que lembrar de fazer absolutamente tudo. Então, eu tenho que colocar aqui o espaço vazio que eu quero entre meu nome e meu sobrenome. E aí, eu vou usar o str cat de novo, nome completo, para poder armazenar agora aqui o que vem do meu vetor sobrenome. E aí, aqui agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou só exibir qual é o meu nome completo. Nome completo, %S barra N, e ele vai estar onde? No meu vetor que eu chamei de nome completo. Deixa eu só admitir uma pessoa na aula. E a gente vai executar. Qual é o meu nome? Midian. Qual o sobrenome? Falcão Freitas. Olha que bonitinho. Qual é o meu nome? Ana. Qual é o meu sobrenome? Silva. Nome completo, Ana Silva. Então, observa que usando manipulação de strings, as funções strcopy, strcat, eu consegui unir e colocar um espaço vazio entre a informação desses dois vetores. Tranquilo, gente? Vou aumentar o zoom aqui um pouquinho, que eu quero que vocês copiem esse aqui também. Executem aí no computador de vocês, com calma aí, executa. Copia, executa e coloca aqui no chat a hora que vocês terminarem. Só que aí eu vou dar mais 10 minutinhos aqui, porque eu vou passar um último exercício para vocês tentarem fazer, tá bom? Então, 10 minutinhos aí para vocês copiarem. Mas à medida que vocês forem terminando, coloca aqui no chat para mim, por favor.
Brenda, esse barra zero, ele é o terminador de vetores. Então, terminador de vetores não, terminador de string. Toda string termina com um barra zero. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui no chat. Se eu coloco o meu nome, então meu nome ele vai terminar sempre com um barra zero, tá? Então, ele é um terminador de string. Toda string termina com barra zero. E não é a gente que coloca o barra zero. Quem coloca o barra zero é o próprio. Na verdade, ali eu estou substituindo, né? Tudo que tiver com barra N eu substituo pelo barra zero. Mas ele é um terminador de string, sabe? Para a gente entender onde termina a string.
E aí, pessoal? Temos quase 10 minutinhos aqui, hein? Mais 5 aí pra gente encerrar esse e ir pro próximo. Prontinho, gente? Já tô vendo aqui que algumas pessoas já reportaram que terminaram. E a gente também chegou no horário limite que eu coloquei aqui para a gente terminar ele. Agora eu queria fazer com vocês um outro exemplo onde a gente pede uma palavra para um usuário e a gente calcula quantos caracteres ela possui, quantos caracteres essa palavra possui. Para isso, a gente vai usar a função strlen, tá? Então, a gente vai conhecer agora mais uma função, tá? Então, cada um desses exercícios que a gente está fazendo, a gente está conhecendo uma função nova. Vou apagar esse aqui e vamos para esse, né? Nosso último exemplo de hoje. Vou declarar novamente aqui a minha biblioteca, string.h. Vou fazer meu define, tamanho 100. Observa que eu vou declarar aqui de tamanho 100, mas não sei se eu vou usar tudo, tá? Vou aqui chamar o meu vetor de palavra e ele vai ter tamanho
como tamanho, né? Ou seja, 100 posições. Vou pedir para o usuário digitar uma palavra e vou armazenar nesse vetor. Digite uma palavra. Vou usar a função fgets. Vou armazenar no vetor palavra, que tem tamanho, tamanho, e a gente usa o std. Vou fazer a limpeza, né, do barra N para colocar o barra 0. Opa. str, sc, pn, palavra. Onde tiver barra N, eu vou colocar um barra 0. Agora, eu vou calcular o tamanho da minha variável. Vou declarar aqui, ó, um inteiro chamado tamanho. E aqui eu vou usar essa minha variável, tamanho. Para eu descobrir o tamanho de uma variável, é uma função chamada strlen. E dentro, eu tenho que passar qual é o vetor que eu quero calcular o tamanho, que é meu vetor palavra, tá? E aí agora é só exibir qual o tamanho, né, desse vetor. Ó, então vamos colocar lá. A palavra porcento S tem porcento de tamanho. Então, no primeiro aqui é a minha palavra e segundo é tamanho. Vamos executar? Digite uma palavra. Paralelepípedo. Paralelepípedo. A palavra paralelepípedo tem 14 de tamanho. Tem tamanho 14, né? Ficou estranho aqui. Tem tamanho. Pronto. Aqui. Paralelepípedo. Oh, era para dar enter. Pípedo. Tem tamanho 14. Fácil, né? Usar o strlen. Se é fácil. Gente, mais uns minutos para vocês copiarem e depois disso a gente encerra a nossa aula de hoje, tá? Com strings. Se alguém tiver alguma pergunta, já estou aqui disponível para responder alguma dúvida. A minha dica é que vocês procurem materiais extras, a gente tem as bibliografias complementares, dá uma olhadinha em mais funções da string.h, porque é impossível, tá? É impossível eu conseguir passar todas as funções da string.h para vocês, senão a gente passaria o semestre todo e olha lá, que acho que a gente nem conseguiria. Então, assim, para cada uma das manipulações que vocês querem fazer, uma função diferente para aprender. Consultem sempre a biblioteca da linguagem. Se vocês colocarem no Google mesmo, biblioteca string.h, ele vai te dar, né, do C. Você tem que lembrar de colocar a linguagem. Ele vai te dar todas as funções que tem dentro da biblioteca. E daí você vai vendo o que você precisa e como usar, né? Quais os atributos passar em cada uma das funções. Mas é isso, fiquem aqui à disposição para copiar, testarem, se tiver alguma dúvida, pergunta. E quem tiver já testado e terminado, já pode sair da aula, tá? Porque só vou esperar vocês copiarem e vou finalizar aqui. Pode sim, Lucas, muito obrigada, viu?